Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do quadro. Peraí que eu preciso pegar aqui, ó. Tome um café comigo. Então, o primeiro episódio será hoje. Então, eu já te convido para você pegar lá, ó, aqui, ó, a sua xícara de café. Porque aqui nós vamos fazer um bate-papo sobre a história que eu recebi aqui hoje. E eu quero dividir ela com você. Então aproveita, se achega aí no seu sofá, na sua cama, na sua mesa e toma um café comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque toda semana vai ter um episódio novo para você. Bora começar o nosso quadro. Tomando um cafezinho, porque são nesses momentos que a gente consegue conversar, ter uma ideia de uma questão, às vezes, que você está passando. E talvez, com a minha forma de olhar para o problema, para a situação, eu possa te ajudar em um contexto. Então, hoje, eu recebi uma história aqui no meu direct. Então, aos poucos, eu vou falando a respeito. E se você lembrar de alguém que está passando pela mesma situação dessa pessoa que mandou uma mensagem aqui para mim, você já encaminha para ela, porque pode ser que esse nosso simples bate-papo, juntinho com café, ele ilumine também a vida de uma pessoa que está passando pela mesma situação. Então, aqui na história do nosso primeiro episódio, na história de hoje, tem uma pessoa que mandou que queria muito participar do quadro, porque ela está hoje com um bebezinho de menos de 2 anos, e ela diz que é um bebê muito esperto, bem alegre e que já fala muitas palavrinhas. O bebê, quando nós falamos de uma criança, a gente começa por aí. Essa criança, ela é 50% pai, 50% mãe, e ela também traz tudo que ela vive desde a gestação. A criança, até 5, 7 anos, ela é totalmente o ambiente que ela vive e ela continua tendo uma ligação muito grande com a mãe. Então, aqui neste episódio, nós vamos falar a respeito da criança, mas eu preciso pontuar primeiro que o quê? Que essa criança é o ambiente que ela vive e por ela ter menos de 2 anos, muitas vezes ela espelha o que se está vivendo nessa casa, os medos dessa mãe e também questões possíveis que foram passadas na gestação. Pausa para o cafezinho. Aqui, ela comenta que a criança gosta muito de brincar com crianças e a pausa que a gente faz aqui é que elas criam uma conexão. É por isso que em certas escolas você coloca juntinho os mais velhos com os mais novos, porque os mais novos começam a se espelhar nos mais velhos. É isso que os nossos filhos fazem também conosco, né? Os pais. Só que essa criança com adultos, principalmente se for uma figura do sexo masculino, essa criança não aceita de jeito nenhum, nem mesmo parentes próximos. O único da figura masculina que ela aceita é o papai. Bem, aqui nós já vamos pensar de novo nessa criança que há algum contexto, um conflito, provavelmente que a mãe possa ter vivido de dificuldades que foram o quê? Causadas aí na gestação. Talvez há uma memória inconsciente dos homens da família. Será que você, mãe, não passou dificuldades em relação ao seu próprio pai ou a figura masculina, as pessoas que representavam essa figura para você dentro da sua casa? Às vezes até o próprio pai, como foi para ele quando ele era criança,
como ele se portava perto do pai, qual era o comportamento que o pai tinha. E às vezes essa criança vem com uma fragilidade ativada de questões que foram vividas tanto na gestação ou fragilidades que ela traz do perigo de estar perto dessa figura masculina, como se algo fosse acontecer com a criança. É por isso que nós sempre vamos olhar para tudo que a criança representa, ou seja um comportamento que ela está tendo, a gente sempre precisa ficar atento a isso, sim, principalmente porque nós já não sabemos se às vezes alguma coisa, quando a criança não estava próximo de nós, se algo aconteceu e agora a criança tem algum receio. Às vezes a criança, pela figura, o tom de voz, ela apresenta uma repulsa por um receio, às vezes de questões passadas na gestação. Agora pausa para o nosso cafezinho, aproveita aí. E aí entra o que eu estava comentando aqui. Ela falou assim, ó, e quando dão gargalhadas perto do bebê, independente se é homem, mulher, independente de quem está perto, a criança acaba chorando muito, chegando a derramar rios de lágrima e chora muito mesmo. O que acontece? Foi o que eu falei aqui. São gatilhos. Provavelmente esse pai e essa mãe têm alguma dificuldade com pessoas dessa figura do sexo masculino, às vezes feridas causadas na infância. E quando a criança, quando alguém ri muito alto, muitas vezes é o barulho, é o fato de ser alto, né? Uma voz, por exemplo, como uma pessoa que grita. O que você, mãe, passou quando você era criança? Você gosta de pessoas que falem alto ou isso também te causa um incômodo muito grande? Ou às vezes até mesmo o pai. O que esse pai passou quando era pequeno? E às vezes essa fragilidade pode também vir na criança. É por isso que, por causa da idade, não se entende muito. Por que ela se sente assim, né? Por que esse bebê se sente dessa forma? Por que ele se sente assim? O que será que aconteceu? Será que são questões na gestação? Que às vezes você, mãe, se sentiu agredida? Tinha alguém que gritava muito, falava coisas para você, que você se sentia agredida verbalmente, moralmente? Ou são realmente, né, feridas suas da infância em relação a pessoas que falavam muito alto? Ou às vezes são questões ligadas ao quê? Ao pai. É por isso que ela finaliza aqui, né? O bebê, né, já está com quase, né, 2 anos e isso não muda. O que pode ser? Aí, ela chegou a perguntar se eu já conheço algum bebê nesse mesmo caso, se é possível mudar e é algo que eu posso estar fazendo para mudar isso. O importante é como nós estamos falando aqui. Provavelmente alguns insights, algumas coisas que você viveu podem estar associadas a essa questão. É claro que quando eu falo de trabalhar um pouco mais profundo, eu trabalho essa criança dentro do consultório, mas você já pode. Olha para sua bebê, né, para o seu bebê, fala para o seu bebê que ela pode ficar tranquila, que o seu bebê pode ficar tranquilo, que ele está seguro, ela está segura, que eles estão protegidos e que tudo está bem. É claro que a gente olha para essa fragilidade como um estado de alerta de algo que já possa ter acontecido, ou de fazer esse simples exercício de olhar para o seu bebê e falar dessa forma, pode ser que a percepção deste bebê mude. Ou às vezes você, mãe, ou às vezes o pai, tem muito receio que uma pessoa do sexo masculino pegue essa criança por questões suas vividas na infância. Também podem ser questões que podem despertar nessa criança e ela ficar em estado de alerta. Por isso que nós também precisamos nos sentir seguros, tranquilos e falar: tudo está bem, calma, eu estou aqui, se acontecer alguma coisa eu resolvo.
Então, a importância de reconhecer e muitas vezes olhar lá para trás. Será que eu já passei por alguma coisa? Passei por isso na gestação? Mas você pode ter essa conversa com a criança, olho no olho, e também vocês dois pensarem o que vocês passaram que também pode estar impactando nesse receio da criança, e vocês pensarem, respirar fundo, eu me sinto seguro, tranquilo, calma, tá tudo bem, se acontecer algo eu resolvo. E talvez um simples movimento, esse olhar diferente, já possa fazer assim toda a diferença nesse comportamento que a criança apresenta. É por isso que eu te chamei aqui para tomar um café comigo, para que eu possa trazer tudo isso e você também possa ter esse olhar diferente. E se você perceber que houve uma mudança, mas que precisa de algo mais profundo, talvez pensarem numa consulta, mas pode ser que tudo que nós conversamos aqui hoje, o nosso bate-papo com um cafezinho, já tenha mudado algo. Então eu agradeço por você ter estado aqui comigo. Se você assistiu esse primeiro episódio, ele fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Se você quer participar desse quadro, você vai lá no meu Instagram, @talaricocarla, que tá aqui embaixo. Você vai, me envia o direct, fala que você quer participar aqui do quadro. Eu não vou te expor nem a sua história, mas nós podemos ter um bate-papo e talvez iluminar algo da sua vida, para que esse insight, essa motivação possa te fazer mudar. E se você lembrar de alguém que tem uma história parecida com a dessa mãe aqui, envie essa história para ela, porque semana que vem eu te espero para a gente tomar um cafezinho.